Bom dia. Vamos dar início à nossa segunda aula de História do sexto ano. Sou Maria Ângela, professora do Sul-Americano e estou dando aula de História para o sexto ano, tá? Sempre relembrando a vocês que é importante sentar numa cadeira confortável, com uma mesa e pegar a apostila, tá? Ao lado da apostila, coloca um caderno para fazer algumas anotações se for necessário. Eu continuo falando que eu vou dar aula devagar, pontuando o que for necessário. E o que vocês quiserem sublinhar, achar de importante, sublinhem, tá? E no final, quando terminar essa aula, a gente dá uma recapitulada do que foi dito, tá? Um resumo para poder fixar bem a matéria, tá? Continuando o assunto da Mesopotâmia, agora eu vou dar a sociedade da Mesopotâmia, tá? Nós estudamos a região, agora a gente vai estudar a sociedade, tá? Então, tem a sociedade, eu estou na página 34, tá? Para a gente poder se localizar. E a gente vai ver que a sociedade da Mesopotâmia tem diferentes condições de vida. E aí na página 34 tem uma pirâmide, um triângulo. No pico da pirâmide é a pessoa assim com mais poder, é o rei, tá? Então o rei tem um grande poder e ele é representante de Deus na terra. O poder do rei raramente era questionado, porque eles achavam que se rebelando contra ao rei, estava se rebelando contra o Deus, tá? Então a gente vai ver a pirâmide, o ponto mais alto é quem tem mais poder, que era o rei. Abaixo tem os sacerdotes, nobres e chefes militares. Eles também tinham um privilégio que tirava do rei também, que eles ocupavam cargos mais altos do governo e exercia influência na política e na economia, tá? Mais abaixo tem os fiscais, escribas e comerciantes, tá? Eles eram subordinados às camadas superiores, mas tinham condições de vida melhores que outros trabalhadores, tá? Esses fiscais e escribas e comerciantes eram uma população mais, assim, vamos dizer, com alguns pequenos privilégios, porque eles tinham uma especialidade, tá? Fiscais de fiscalizar os impostos, escribas que escreviam, que faziam anotações, e os comerciantes que faziam trocas comerciais. Na base da pirâmide, quer dizer, a parte mais larga da pirâmide, quer dizer, a maioria da população eram camponeses, soldados, artesãos e escravos, tá? A maior parte da sociedade trabalhava e tinham que pagar impostos ao governo. Quem controlava esses impostos eram os fiscais. Quem fazia as anotações eram os escribas. A gente já sabe que os escribas eram aqueles que sabiam ler e eles tinham privilégio, tá? E os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a liberdade devido que não conseguiram pagar suas dívidas, tá? Então a sociedade aí a gente já viu nessa pirâmide, que é um triângulo, tem o rei, tem as camadas sociais. Essas camadas sociais são de diferentes condições de vida. A gente vê a base da pirâmide, onde a população maior era os mais pobres, tá? Que tinham menos condições de vida, tá? Nessa mesma página 34, vocês vão ver lá embaixo, tem aí uma escrita cuneiforme. Lembra que a gente já falou dessa escrita cuneiforme dos sumérios, que eles usavam uma cunha para escrever em placas de argilas, tá? Aí tem aí uma descriçãozinha, uma escrita cuneiforme, tá? Então agora a gente vai passar para a página
35, que está aí o título assim, Atividades Econômicas, tá? A gente vai ver as atividades econômicas que essa sociedade tinha. Eles plantavam, quer dizer, a agricultura e a pecuária, que era a criação de animais, de gado, tá? Agricultura, eles plantavam trigo e cevada. A cevada a gente escuta, a cevada que faz cerveja, isso, mas a cevada era usada como cereal, que a cevada é um cereal, um grão, também serve em pó, e eles faziam comida com esse grão, tá? Fazia massas, fazia pão, tudo com a cevada. E tem aí também o gergelim, que era extrair o óleo, tanto para alimentação quanto para iluminação, tá? O óleo servia para iluminar algumas regiões. Então, as atividades econômicas, plantação, o que eles plantavam? E também tinha a pecuária. A pecuária, eles criavam porcos, carneiros e cabritos, que tinham condições de oferecer a carne para eles, tá? Os bois e os jumentos eram usados para transporte, também para puxar o arado. O que é arado? Arar a terra, mexer com a terra. E os bois e os jumentos servia para puxar esse arado, tá? O cavalo, o camelo, também servia como transporte, tá? E tudo que eles produziam no campo destinava aos moradores da cidade, tá? Então, as atividades econômicas plantavam e tinha a pecuária, que era a criação de gados. Também tinha vários profissionais, os comerciantes, os artesãos, os barbeiros, os carpinteiros, tá? Muito trabalhavam em suas próprias casas. Nesse período, as pessoas faziam como se fosse a sua casa, uma loja, uma pequena indústria. Não era bem indústria, era a confecção de materiais, tá? A gente vai ver também no final da página 35, tá? Quando tá lá assim, o comércio com outros povos, a gente vai ver, tem um mapa, tá? E eu vou deixar vocês localizarem direitinho aí aonde está a Mesopotâmia, que está entre os rios Tigre e Eufrates, tá? E tudo que está em azul são os mares. E tem aí uns íconezinhos, umas figurazinhas que representa os produtos que eles faziam, tá? Que serviam, que eles, tá até escrito assim, origem de produtos importados pelos mesopotâmios. Importado que eles traziam, serviam para eles para matéria-prima. Eles produziam alguma coisa. O que é matéria-prima? A matéria bruta, a matéria essencial, tá? A madeira é uma matéria-prima. Uma confecção de uma mesa já é um material manufaturado. Então, eles importavam matérias-primas e produziam alguma coisa para exportar. O que eles exportavam? Armas, joias. No mapa tem a legenda lá embaixo e vocês vão ver o que eles importavam. Tem cobre, tem prata, tem ouro, tem aí granito, madeira, tá? Então eles importavam esses produtos, tá? Produzia algum material manufaturado. Que material é esse? Armas, joias. Eles utilizavam o ouro, a prata e confeccionavam joias e exportavam, tá? O governo controlava todo esse comércio e a produção do campo ia para as cidades, tá? E cobrando impostos sobre todas essas atividades. Esses impostos, gente, eram controlados pelos fiscais. Lembra quando a gente dividiu a sociedade? Pelos fiscais. E também os escribas faziam anotações do que eles estavam gastando, do que eles estavam usando, tá bom? Essa aula vai ser mais curtinha, mas nós temos aí na página 37, vocês podem anotar aí na página 37, vocês têm condições de fazer, pelas aulas que eu já dei, o exercício 1 e 2, página 37, exercício 1 e 2,
E o exercício 4, podem fazer A, B e C. A gente vai ter oportunidade em outra aula de corrigir esse trabalho, tá? Então, recapitulando, página 37, exercício 1 e 2. Vai ser fácil, tranquilo para vocês fazerem com a aula que eu já passei. E o exercício 4, tá? A, B e C, tá? E numa próxima aula a gente corrige, tá bom? Recapitulando que eu dei hoje, a sociedade mesopotâmica, tá? Eles tinham diferentes condições de vida. Na página 34 vocês vão ver a pirâmide, tá? No pico da pirâmide, né? No topo da pirâmide era o rei tinha grande poder. Ele representava o Deus na Terra. Ninguém questionava, era raramente questionamento sobre o rei, porque ele representava o Deus. Então, se questionasse ele, estava rebelando contra os deuses, tá? No andar mais de baixo da pirâmide tinham os sacerdotes, nobres, chefes militares. Eles tinham muito privilégios, tá? Ocupavam cargos mais altos do governo e exercia influência na política e na economia, tá? Mais abaixo tinham os fiscais, escribas e comerciantes. Também eram subordinados às camadas superiores, mas tinham umas condições de vida melhores que os trabalhadores lá da base da pirâmide, tá bom? Porque eles eram mais especializados, eles tinham funções especializadas, tá? Embaixo, a base da pirâmide, eram os camponeses, que são os trabalhadores, soldados, artesãos e os escravos, tá? A maior parte da sociedade trabalhava e tinha que pagar imposto. Quer dizer, justamente os mais pobres, a base, os que trabalhavam realmente, trabalhava assim no serviço mais brutal, braçal, eles tinham que pagar imposto, tá? E aí também tinha os escravos nessa base da pirâmide. Geralmente o escravo eram prisioneiros de guerras ou pessoas que haviam perdido a liberdade devido a que não conseguia pagar sua dívida, viravam escravos, tá? No finalzinho da página 34, tem uma descrição aí para vocês visualizarem da escrita cuneiforme, que era uma escrita do Sumério, que a gente já falou sobre isso, tá? E na página 35 tem as atividades econômicas. Quais são essas atividades econômicas? Eles plantavam e tinha a pecuária, a criação de gados, né, de animais, tá? A pecuária, eles tinham a plantação de trigo e cevada. Cevada, eu já expliquei a vocês que é como se fosse um grão, também tinha pó, moinho, fazia um pó. A cevada servia para fazer massas, pães, tá? O gergelim, que servia para extração de óleo, tanto para alimentação quanto para iluminação, tá? E a pecuária, eles criavam porcos, carneiros e cabritos, que serviam de carne de sustento para a alimentação deles, tá? O cavalo e o camelo servia de transporte, os bois e o jumento também de transporte, mas também servia para puxar o arado, tá? Para as plantações. Era tudo que era produzido no campo, tá? Destinava aos moradores da cidade, tá? Na cidade já haviam vários profissionais, os comerciantes, os artesãos, os barbeiros e os carpinteiros. Eles geralmente trabalhavam na sua própria casa. Sua própria casa servia também como lojas, como confecção do material deles, tá? Embaixo da página 35, a gente vai ver um mapa, tá? Tudo que está em azulzinho é mar. E tem aí a Mesopotâmia, entre rios, que era o rio Tigre e Eufrates. Em cima tem logo um títulozinho, tá assim, origem dos produtos importados pelos mesopotâmios, tá? Origem, porque eles importavam, traziam para eles, tá? Eles traziam esses produtos que eram considerados matérias-primas para produzir algo, e quando eles produziam alguma coisa, aí eles exportavam como material, como uma manufatura,
tá? Então, traziam matérias-primas. Que matéria-prima é essa? O ouro, a prata, a madeira, tá? E produziam armas, joias e exportavam, tá? O governo controlava todo esse comércio, a produção do campo e das cidades, cobravam impostos e sobre todas essas atividades tinha gente para fiscalizar, que lembra que na sociedade tinha aquelas pessoas, então tinha os fiscais, tinha os escribas para fazer anotações, tá? Voltando a falar sobre o exercício que eu vou deixar para vocês fazerem. Página 37, exercício 1 e 2, exercício 4, A, B e C. Numa próxima aula eu faço a correção desses exercícios, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Anotem tudo que vocês tiverem dúvidas, leem o livro, a parte que eu dei, página 34, 35, sublinhe o que achar importante, tá bom? E a gente, conforme vai tendo nossas aulas, nós vamos tirando as dúvidas. Um bom dia para vocês, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau!